Olá, tudo bom? Sou Rodolfo Oliveira, consultor de ideias. Estou gravando um vídeo para contar a minha história. Quem é esse Rodolfo? De onde que apareceu? De onde surgiu? Qual a base para as coisas que eu penso, para as coisas que eu falo, para as coisas que eu pratico no dia a dia, né? Porque é muito diferente aquilo que você pensa daquilo que você pratica, né? É uma frase que eu gosto bastante, que é: a gente tem que olhar o que as pessoas fazem, não o que elas falam. O que elas falam é aquilo que elas desejam, mas o que fazem de fato é a realidade, é a realidade de cada um. Então, buscando um pouco solucionar e dar um porquê a essas perguntas, eu resolvi gravar esse vídeo, tá? Contando toda a minha história. Esse será o primeiro vídeo que eu vou postar no YouTube, no canal, que eu já tenho criado, mas não tem nenhum vídeo. Esse será o primeiro. Depois virão vários outros. E pro Facebook e também no Instagram, já tem algumas postagens, já venho frequentando há um bom tempo. Instagram eu tenho desde 2004, Facebook eu tenho desde 2004, Instagram não lembro exatamente. E é importante explicar para as pessoas conhecerem um pouco mais, saberem a origem, saber o que eu penso. Esse vídeo não sei se vai ficar muito extenso, talvez sim, mas eu quero passar por várias etapas ao longo da vida que auxiliaram e que me transformaram para que eu fosse o que eu sou hoje, tá ok? Então é uma história bem bacana, vale a pena você acompanhar. Vou começar pelo propósito, né? Qual que é o meu propósito? Qual é o propósito do Rodolfo? Eu penso, eu gosto, eu trabalho, eu vivo em direção a algo que para muitos é utópico, por enquanto, que é o mundo unido, né? Independente de religião, de credo, de partido político, de time de futebol, independente de tudo. Eu gosto, eu desejo, eu pratico, eu trabalho em prol de algo em que possa tornar as pessoas um pouco mais sensíveis ao próximo e ajudar de fato, nesse sentido de união, de colaborar com o próximo, de não fazer mal ao próximo, algo que independe de tudo, de tudo. Pessoas de boa vontade pensam em fazer bem ao próximo, é isso. Eu acho importante já logo no início dizer qual que é meu propósito, né? Qual que é minha missão. Eu procuro utilizar aqueles dons, aqueles diferenciais, o que eu sei fazer muito bem feito, para conseguir colaborar e ajudar na instrução do próximo. De forma que quem absorva aqueles conhecimentos, aqueles dons que eu estou contribuindo, que eu estou doando de fato, consiga melhorar, consiga se desenvolver, consiga aprender algo novo, consiga melhorar algo que já tenha sido feito, que venha fazendo, e consiga ser uma pessoa melhor. E possa também reproduzir o que eu estou fazendo agora, ou seja, colaborar com mais pessoas. Dessa forma a gente consegue expandir essa facilidade ou essa generosidade para com outras pessoas. Eu acredito muito que se cada um fizer a sua parte e colaborar e ser pessoas de boa vontade, fazendo bem ao próximo, muito será mudado dentro dos nossos cotidianos, das nossas relações, e isso vai aumentando. Então é nisso que eu foco muito, que eu gosto, que eu sou apaixonado por isso. É meu propósito, é minha missão fazer essa colaboração. Por isso que eu também estou distribuindo esses conteúdos, que a gente vai ver mais pra frente também, beleza? Eu achei super importante falar isso logo no início. Tem algumas anotaçõezinhas aqui para ficar bem didático e o passo a passo. Vamos pro começo, né? Tudo começou em 86, quando eu nasci. Pois é, não tenho 18 anos, já passei um bom tanto disso. E pelo que me contam, quando eu era pequeno, sempre o primeiro de 3 filhos, eu era bem ativo, com pouca idade já comecei a andar de bicicleta, que é uma das minhas paixões hoje em dia. Pedalo bastante, gosto muito de bastante relativo, né? Tem pessoas que pedalam muito mais que eu, mas dentro da minha possibilidade eu adoro pedalar, é muito bom, eu gosto pra caramba. Sempre bastante ativo, arteiro pros padrões. Na escola aprontava algumas, não era muito estudioso, tenho que assumir. Fazia o necessário para seguir em frente, mas sempre contestador demais, sempre muito contestador. E desde pequeno, meus pais eles participam de um movimento chamado Movimento dos Focolares. Esse movimento é ecumênico, não tem uma religião, mas ele prega sempre
aquilo que eu tenho como propósito, né, de fazer bem ao próximo, independente de tudo, como gostaria que fosse feito a você. Então isso moldou e trilhou bastante a minha vida. Então, dentro deste movimento existem alguns centros de estudo ao redor do mundo. E desde pequeno eu procurei sempre traçar metas e objetivos para a minha vida. E um desses foi conseguir estudar num desses centros. Então, aos 17 anos, eu fui convidado para morar na Itália. Eu fiquei um ano na Itália, onde eu aprofundei dentro desse movimento, trabalhava para o meu sustento, eu não levava dinheiro daqui do Brasil. Tudo que você precisava estava lá. Então você trabalhava, você estudava para poder se manter lá. Meus pais não mandavam dinheiro. Então isso me moldou bastante. Estava naquele período bem de transição, de adolescente e tudo mais. Bem conturbado, aliás. Mas estando lá, eu consegui absorver muita coisa boa, muita coisa bacana, que me moldou pra caramba e que trago bons frutos a respeito disso. Tanto responsabilidade de morar sozinho, estar em outro país, estar numa escola que tem uma estrutura preparada para isso, sim, sem dúvida, mas ter contato com culturas de outros países. Éramos em 40 de 30 países diferentes, 30 nacionalidades diferentes. Então, isso me moldou e esse respeito ao próximo foi bem forte naquele momento, que valeu bastante a pena. Voltando para o Brasil, fui fazer o terceiro colegial na época e eu já voltei com a cabeça mudada. Falei, pai, eu quero uma escola boa porque eu vou me dedicar, vou estudar. Só que o fato de eu não ser tão estudioso atrás cobrou o preço. Eu não consegui acompanhar um nível mais forte de estudo e tudo mais. Porém, sempre já mexendo os pauzinhos nas metas, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vou fazer vestibular, vou tentar mais um ano, fazer um cursinho preparatório e tudo mais, e vou conseguir atingir minha meta, que era ir morar numa cidade maior. Eu moro numa cidade do interior, com 100 mil habitantes, que era uma cidade maior, um grande centro, e queria uma faculdade estadual. Então eu foquei nessas metas e fui fazer o cursinho. Teve um percalço, acidente de moto, com uma fratura bem relativa, fiquei de repouso e consegui estudar e focar e consegui passar. Bati mais 2 metas. Essa já é a terceira grande meta, digamos assim, que eu tinha desde de pequeno, né? Conforme ia passando os anos, eu ia traçando novas metas. Então, a primeira tinha sido morar fora do país, depois mudar para um grande centro e passar na faculdade estadual. Eu consegui. Eu fui morar em Campinas, estudava em Indaiatuba, aqui na região metropolitana de Campinas, em Indaiatuba, cidade muito boa, muito gostosa. E fui trilhando. Já dentro da faculdade, eu cursei gestão empresarial com ênfase, com foco em marketing. E ali eu tracei outra meta. Falei, olha, já logo de cara, eu quero terminar o primeiro ano de faculdade, já com estágio, já conseguindo não me manter, mas ter uma renda para conseguir desvincular dos meus pais, não precisar dessa questão financeira. Eu sou muito afortunado, diferente da grande maioria. Meus pais conseguiram me dar um ótimo estudo, nunca passei necessidades grandes, porém eu já tinha em mente que eu queria caminhar com as próprias pernas, né? Então logo nesse primeiro ano eu já consegui atingir isso. E dentro da faculdade eu tracei outra meta bem importante. Eu queria trabalhar numa multinacional. Então no final desse primeiro ano eu consegui um estágio numa multinacional americana. Então já consegui de cara assim 2 metas bem importantes para mim. Depois, ao longo da minha carreira, eu consegui trabalhar numa multinacional brasileira, numa francesa e numa japonesa. Então eu consegui aí, durante 10 anos, estar dentro de multinacionais, trabalhando arduamente e aprendendo pra caramba. É muito aprendizado, muito aprendizado. Sofri a duras penas, sem dúvida, mas vale muito a pena, é muito bacana. E nisso da faculdade, eu segui meu passo a passo aqui. Logo que eu terminei a graduação, eu já ingressei numa pós-graduação ali mesmo. Me pós-graduei em gestão de projetos e processos organizacionais. E sempre trilhando essas questão de metas, né?
Eu namorava com a minha atual esposa, né? Depois, segundo ano de faculdade, mais ou menos, 2009. Eu ingressei em 2007, no último ano eu comecei a namorar minha esposa. E a gente vinha namorando, e ela morava em São Paulo, estudava em São Paulo, eu morava em Campinas. E a gente decidiu que ia dar mais um passo e também sempre nessa questão de metas. Definir metas. Queria uma empresa melhor do que a que eu estava na época, queria ter a minha residência e tudo mais. E a gente foi trilhando essas metas e conseguiu conquistar todas e veio o casamento. Estou focando bastante nessa questão de metas, porque lá na frente vai ter um porquê. Você vai fazer uma conexão do porquê eu estou dizendo que desde sempre eu venho trilhando a minha vida com metas, tá? E também para facilitar na hora de explicar, né? Eu fiz as anotações. E a coisa foi indo. A gente se mudou para Sumaré, que era onde eu trabalhava numa multinacional japonesa ali em Sumaré. A Caroline, ela se mudou, ela saiu de São Paulo, veio para Sumaré e tudo mais. E ali, ela é psicóloga formada pelo Mackenzie de São Paulo. Surgiu também uma demanda para ela, né, de trabalho. Tava começando a internet, começando não, né, já vinha, mas estava numa época de muitos blogs, e ela começou um blog de psicologia, falando sobre psicologia, mas dando uma abrangência maior, desmistificando muitos termos, muitas teorias da psicologia, não fazendo um atendimento através das postagens, mas mostrando a importância que existe de cuidarmos do nosso psicológico. Esse blog até hoje já bateu 7 milhões de visualizações, algo formidável, sensacional, ela se dedicou muito. E eu, por ter minha formação em marketing, fui assessorando ela trilhando esses caminhos. Conseguiram, dentro do WordPress, foi um dos destaques em um dos anos a respeito dos blogs com maior crescimento. Então, algo bem que eu me orgulho bastante dela, que ela conseguiu conquistar algo que, cara, foi sensacional. E sempre trilhando essa questão de metas da minha vida, a gente chegou a um momento que viu que queríamos ter filhos, né? Só que na cidade onde a gente morava ali não era um local ideal. Tanto eu quanto ela somos do interior da mesma cidade, Votuporanga, e a gente via que lá era meio complicado. Então a gente colocou como meta morar em Votuporanga. Para conseguir ter filho, conseguir ter uma qualidade de vida diferente, conseguir ter tranquilidade na educação do filho e tudo mais. E não só isso, a gente viu que falou, só isso de meta, vamos ver mais coisas. Surgiu em paralelo uma demanda da minha família para dar um auxílio numa reta final, numa empresa da família, no escritório da família. Em paralelo também haver cuidado dos avós que estavam já com uma idade bem avançada e a gente viu a oportunidade de poder colaborar também com eles, né? Então, a partir disso, a gente traçou algumas metas relacionadas à questão financeira, a questão de vender um imóvel que a gente possuía lá, comprar outro aqui, e foi indo, bateram todas as metas e a gente se mudou para cá. E ficou faltando uma meta, que era uma viagem que a Caroline e eu queríamos fazer muito juntos, e faltavam questão de um mês, surgiu uma oportunidade, falaram, olha, vocês querem ir, tem um encontro ecumênico que vai acontecer assim, assim, assado, na Itália e tudo mais, vocês querem? E a gente se assustou, falou, queremos? E fomos. Por coincidência, fazia alguns dias que tinha sido vendida a nossa casa em Sumaré, então o dinheiro para a viagem e tudo mais, a gente conseguiu conciliar uma parte, né, não toda, mas e deu certo isso. Na volta a gente falou, olha, realmente batemos todas as metas e acabamos já programando uma gravidez, engravidamos, temos o Lucas, que tem 1 ano e 6 meses, que é um anjo na nossa vida. A melhor coisa que aconteceu com a gente foi, sem dúvida, o Lucas. E agora vem para essa parte contando da história, agora chega a questão mesmo do marketing digital. Alguns meses antes do Lucas nascer, eu acho que 3 ou 4 meses antes do Lucas nascer, a Caroline, grávida e já se dedicando a isso dentro do Instagram dela, ela começou a focar nessa parte de gravidez, porque ela é muito estudiosa. Então ela começou a estudar a respeito da gravidez, tudo o que ia acontecer e não, a questão de parto, para me instruir também
a respeito de como ser pai. E ela começou a dividir esse conhecimento, esses estudos que ela tinha. Ela tem facilidade de encontrar as fontes corretas, as fontes confiáveis, e ela transformava aquilo num conteúdo fácil das pessoas perceberem, das pessoas entenderem, né? E começou a dividir essas informações e começou a ter contato com os influenciadores relacionados a isso, relacionados a marketing e tudo mais. E eu sempre no backstage dando aquela assessoria, graças à minha formação de marketing e minha vivência aí em multinacionais e tudo mais, que ajudava bastante a traçar os projetos, de como desenvolver e tudo mais, né? E ela começou a fazer o Milagre da Manhã, um negócio super bacana. Comprou o livro, estudou, e eu vi que ela mudou. E me despertou também a curiosidade. Falei, nossa, você mudou, eu quero também conhecer isso, né? E eu peguei o livro e também comecei a fazer. E foi formidável, foi maravilhoso. Vale muito a pena isso. Em paralelo, eu comecei a pesquisar mais. E graças ao BI, eu comecei a receber também conteúdos relacionados àquilo que eu estava procurando, né? E acho que o primeiro que eu tive contato foi o Pedro Superti, que fala sobre marketing de diferenciação. Como eu sou do marketing, foi muito fácil para o BI me localizar e jogar o conteúdo, e o Pedro é sensacional, vale muito a pena para quem quer se diferenciar no mercado. Pedro Superti é surreal, ele é muito bom. E através do Pedro Superti, ali acompanhando os conteúdos dele, descobri Joel J, que tem um mindset incrível. O cara é fora da curva. Um ex-nadador, e hoje ele é inúmeras coisas. Pedala pra caramba, e nada, ex-nadador, tá fazendo triatlo e tudo mais. Caio Carneiro, aí vai vendo. Pedro Superti, Joel J, Caio Carneiro. Antes do Joel, eu vi o Primo Rico com aquelas lives que ele faz às 5 e 6. Eu comecei a acompanhar porque eu já estava fazendo o Milagre da Manhã, estava acordando mais cedo, e abri o Instagram e estava lá o Thiago Nigro fazendo. Eu comecei a acompanhar. Um dia foi com o Joel, gostei do Joel, comecei a seguir o Joel. Aí vi o Caio Carneiro e vai consumindo conteúdo arduamente desses caras. Eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso. Minha formação lá atrás é disso, eu gosto muito. Uma coisa legal que eu lembrei, na graduação, um dos meus trabalhos para concluir a graduação foi o lançamento de um produto que não deveria existir no mercado até então, não tinha que ter nada. A gente tinha que construir um produto do zero, fazer todo o projeto dele, fazer todas as ações de marketing, divulgação e prova do produto em si. E a gente, em grupo, né, a gente lançou um produto que era um mini bombom de leite ninho. Então era um mini ninho. Foi muito bacana, foi muito, nossa, foi surreal aquela época. E eu lembrei disso e, cara, tocou meu coração. Falei, cara, é isso que eu quero da minha vida, eu quero muito isso. E nessas histórias, e vai, o BI me jogou Érico Rocha. Todo mundo, se não a grande maioria, já ouviu falar do Érico Rocha. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. A gestão de tráfego que o Hugo Rocha faz é muito boa, funciona de fato. E as estratégias do Sobral também dão um upzinho, né? Um upzão. Então vale muito a pena, é muito bacana. E aí comecei a consumir conteúdo do Érico. Nossa, aí o mundo parou. Só Érico Rocha. Aí ele, em fevereiro, abriu uma turma. Abriu vendas para uma turma. Aí pra Caroline a gente conversou e falou, cara, é isso. A gente, pumba, comprou. Do jeito que comprou, eu já caí matando para estudar. 2 dias depois o Lucas nasceu. Aí deu uma estagnada. Deu uma parada porque bebê pequeno, tem toda a demanda, tem toda a importância que tem que ser dada para a criança naquele período, né? Ele está descobrindo o mundo, imagina, não conhece nada. Então, deu uma segurada no Érico, consumi o curso, o Fórmula de Lançamento com um pouco menor de frequência, mas a partir de conhecer, de estudar, de começar a implantar dentro da Caroline Janeiro, que é o Instagram da minha esposa, falando sobre maternidade, agora já com o neném nascido e tudo mais, as estratégias, alguns amigos perceberam que tinha algo diferente. Eu comecei a conversar e falar sobre marketing digital para todo mundo, em todo lugar.
E aí a galera começou a perguntar, pô, o que é isso? Que você só fala disso e vai, vai, vai. E surgiu a oportunidade de começar a trabalhar nesse sentido. Então, inicialmente ali, um amigo com negócio físico, eu falei, cara, vamos testar. Então a gente conseguiu fazer uma antecipação, depois conseguiu implementar um formato de trabalho diferenciado, uma vez por semana, com horário marcado, com quantidade limitada por horário para as pessoas pegarem um lanche, né? Então, nossa, é surreal e eles administram, eles implementam com uma perfeição incrível e funciona muito bem. Depois alguns outros relacionados mais ao digital mesmo, a prestação de serviços, né? Alguns vários outros. E comecei a implantar e comecei a gostar muito. Tanto que ano passado, no começo desse ano, eu comecei a soltar alguns vídeos relacionados a postagens e tudo mais, para pegar esse conteúdo e colocar mais em prática. Só que eu vi que eu precisava de um pouco mais de aprofundamento, né? Eu estava falando de algo que eu não estava vivendo, que eu não estava colocando em prática. Então, ao longo desses 8 meses agora no ano de 2020, eu foquei em estudar mais e aplicar, colocar em prática aquilo que eu sabia muito da teoria, mas ainda faltava um pouco de prática. Então eu foquei na prática. E agora eu posso dizer com propriedade, eu estou pronto. Estou pronto. Então, a partir de agora, eu vou começar a colocar conteúdo relacionado a isso. Eu vou começar a pegar tudo que eu masterizei ao longo desses anos e vou distribuir, vou entregar com propriedade a respeito disso. Com provas, com exemplos, sem dúvida, mas a partir de agora eu vou começar a falar a respeito disso. O que é isso, né? O marketing digital é muito amplo, mas eu vou focar na construção de conteúdo, no planejamento de conteúdo, na sequência de postagem, na construção de identidade, no foco relacionado às suas postagens. Então, é essencial que você esteja presente na rede social. Se você tem um negócio físico ou digital, se você é um influencer, você precisa entregar conteúdo para os seus clientes, para os seus seguidores, para os seus prospectos a clientes. E não é qualquer conteúdo, tem que ser algo direcionado para ele, algo que gere valor, algo que agregue valor, porque isso gera conexão e você consegue comercializar seu produto, seu serviço, ou influenciar aquela pessoa a adquirir algo que você esteja comercializando, caso seja um influencer. Então, o meu foco vai ser direcionado a isso, muito a isso, porque as pessoas sabem muito, são especialistas a respeito daquele produto, aquele serviço, mas na hora de colocar, não no papel, mas na rede social, talvez haja um certo resistência ou não saber exatamente como começar, como continuar, como colher os frutos e tudo mais. Então esse é meu foco. E esse sou eu. Contei aí brevemente toda a passagem da minha história, muita coisa particular, muita coisa pessoal, mas eu acredito que isso seja muito importante para que saiba exatamente quem é o Rodolfo. Você vendo a história da pessoa, você consegue identificar como a pessoa é. E lembra que eu falei de muitas metas, né? Eu tenho metas. As minhas metas estão bem escritas, bem traçadas. Então aqui e no nosso quarto a gente tem um mural de visualização que tem todas as metas lá bem traçadas. E uma das metas é relacionada a isso, a entrega de conteúdo. Meu, Rodolfo. Então, a partir de agora, Rodolfo Oliveira, consultor de ideias. Então, eu tenho as ideias e vou prestá-las, vou entregá-las como consultor para você, tá ok? Se você gostou, acompanha que vai ter coisa bacana. Aquilo de prática você já sabe, se inscreve, curte, compartilha. Esse talvez nem compartilhar, esse deixa aqui. Para quem tiver interesse em saber mais quem é o Rodolfo, o conteúdo tá aqui, beleza?